Desde 1956, para a Ivupens, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Alô, Márcia Cristófoli. Alô, Roberto Pintaúdi. Boa tarde. Não, é bom dia. Comecei errado, Márcia. Tu me perturba, Márcia. Minha presença te deixa assim, nervoso. As sardas me deixam agitado. Apreensivo. Não, apreensivo quando essas sardas demoram a chegar. Hoje eu cheguei... Não, chegou... 5 minutos antes. Não, 25 minutos antes. Eu vou usar aqui o mesmo texto que a Observadora Plena usou para ratificar o convite para a festa da EU na sexta que passou agora, que é: se marcas para as 13 horas, desde as 12 começa a ser feliz. É isso que acontece comigo aqui em relação à tua presença no programa Marketing e/ou Propaganda. Bom dia e/ou... Boa tarde. E/ou... Boa noite. Por uma gentileza toda especial de Ivupens, maior distribuidor de tubos TIG da região sul. A gente está no ar aqui de novo, Márcia, com o marketing. Cá estamos novamente. Outra vez com o marketing e/ou propaganda. Márcia, já que eu estou falando em beleza, em sardas, e me referindo a outra pessoa, quando estou falando em beleza e sardas, claro. Claro, né? Não podemos ligar a outra pessoa. Eu venho também, como todo o mercado publicitário de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, de São Paulo, do planeta, venho me preocupando assim, com essa coisa do mercado, como está, digital, rede, convencional, e toda essa barafunda que a gente vem discutindo a respeito desse momento atual da propaganda, né, que está meio estranho, assim, não há um movimento normal de criatividade, de negócios, enfim. E eu acho que cheguei a uma conclusão, não sei, provavelmente outras pessoas já chegaram, né? Mas se tu chegou e não sabe das outras, então a autoria é tua, né? Para todos os efeitos, sou eu que estou levantando essa tese. Exatamente. E eu acho que a propaganda, Márcia, eu acho que isso tem a ver com tecnologia. Ela está sofrendo de um problema de estética. É por isso que ela não é mais tão atraente. Tá? Tu disse que a propaganda está feia. Está feia, está feia. Eu me lembro que ali do meio dos anos 1990 para 2000... Tá? Eu até tive um período que dei aula em universidade, e eu me lembro que já era, assim, à época, uma coisa característica das faculdades, e aqui vai um puxão de orelha, as mesmas, assim, na falta de um maior conteúdo, de uma matéria mais exponencial, uma diversificação, um curso mais... Robusto, sólido. Como havia a mágica de estar explodindo o computador, a rede social, essas coisas, as faculdades passaram a encher os alunos de programa, de software, de coisa desse tipo. Então, tu vê hoje o resultado disso. Eu acho que é bem isso que está acontecendo. Entendi. Quando alguém queria ser diretor de arte, nas antigas, como era a estrutura das agências de propaganda, havia invariavelmente a necessidade de se ter um cara, pelo menos, que fosse um ilustrador, que fosse um desenhista desde criança. Um cara mais plástico. De mão cheia. Por quê? Porque a linha de montagem de uma campanha passava pelo diretor de arte, pelo redator, que criavam aquela campanha, ia para o estúdio onde tinha esse artista, que os layouts eram, se não eram bonitos em função da responsabilidade do diretor de arte, eles se tornavam bonitos pela mancha que se dizia, pela ilustração. Eu trouxe para te mostrar aqui 2 anúncios, para te ver. Não é criticar as agências que estão fazendo, é o todo, é a circunstância, é a consequência disso. A gente acaba, por exemplo,
as pessoas não estão se dando conta dos malefícios que esse governo atualmente, não é para também criticar o governo, é só para usar uma analogia, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos com atitudes que eles estão tomando em relação à educação, por exemplo. Essas coisas, os malefícios, eles não surgem imediatamente após as decisões de alguém. Elas são sementes que vão aparecer lá adiante. Então, isso que começou a acontecer lá nos anos 1990, a gente vê o reflexo agora. Vou te mostrar. Olha esse anúncio aqui, ó, dos meus amigos, que eu acho que é lá da Centro, esse anúncio, não sei, deve ser da Centro. Olha, pode ser. Olha que não layout, mas não está assinado. Não está. Olha que layout antigo, feio, fora da realidade. Onde é que tu encontra perto do mercado público, Márcia? Para quem não... Estou mostrando aqui na câmera. Isto. Para quem não tá, para quem está nos acompanhando na live. Isso aí, além de ser feio... E para quem está só nos escutando pelo stream, né, a gente está se referindo a um anúncio que foi veiculado no Jornal do Comércio de quinta-feira da semana passada sobre o Detran. Eu acho que isso aqui é Move, Detran. E tu queres ver como tem fundamento isso que eu estou falando, Márcia? Essa campanha está no rádio. E o conceito dessa campanha é super bom, que é aquela preocupação que tu deve ter com o próximo. Pense no próximo Empatia em relação no ao trânsito. Você no lugar do outro. No rádio, eu vi primeiro no rádio. Eu ouvi primeiro no rádio essa campanha. Ela tem um spot bem resolvido, legal, que te seduz ali, que te faz parar para ouvir e tal. Agora, é um desastre essa peça gráfica aí. Para quem não conseguiu ler ali, só para situar os nossos ouvintes... é uma peça que diz: o trânsito pode deixar marcas boas. Bons exemplos também marcam a gente. Isso vale para a vida e para o trânsito. Quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo fica mais fácil e o mundo fica um pouco mais humano. O que essa imagem está traduzindo desse anúncio? Nada. Esse texto não tem nada a ver com coisa nenhuma com isso aí. O menino ali apertando na sinaleira para atravessar a rua. Quem está se colocando no lugar de quem aí? Ninguém. É absolutamente sem sorte a solução gráfica desse anúncio. Então, isso é uma coisa que se percebeu ao longo de todo o tempo que eu estou envolvido com propaganda, se percebeu e se percebia muito, assim, linguagem de um veículo ser adaptada para outro e não funcionar. Mas eu estou olhando as coisas gráficas atualmente, eu acho que a gente está num momento muito feio da propaganda em termos gráficos. Ela não tem, tu não vê um layout que seduz, está faltando aí os Roberto Lauter da vida, os Petit, o Tom Carvalho, que faziam uns layouts lindos, né? Então vem, começa a dizer que na tua época era bom. Não. Tu vai dizer que o Petit nunca fez layout bom. Não estou dizendo isso, não, gente. Nem tenho condições de avaliar, já disse isso 50 vezes. Os anos 80 foram brilhantes em termos de criatividade, não só na propaganda, em qualquer coisa. Foram anos extremamente férteis para artes plásticas, para cinema, para o que tu imaginares. Olha esse outro aqui, ó, lá dos nossos amigos da Global. Aqui, então, pela Fevale Way, inovar é oferecer uma graduação para novos tempos. E aí tem benefícios do vestibular. Vestibular Experience. Eu chego a ter a pretensão... Não, isso aqui é um outro que eu vou te comentar. Agora também inventaram um outro, que não é mais vestibular, Experience. Experience. Tá? Que eu vi de uma outra faculdade. Se alguém consegue enxergar. Este anúncio foi veiculado na 0 hora, também de quinta-feira, mas da outra semana ainda, no dia 19 de setembro. Isso aí, se teve a intenção... Então acho que a menina está meio descontextualizada, né? Por que necessariamente ela representa inovação, né? E por que essa chamada Fevale? Fevale Way. Tu sabe que, por uma coisa, se teve a intenção, talvez até tenha tido, de uma coisa semiótica, de tu ler freeway, que é rapidez para chegar lá e tal. É muito sutil e muito mal resolvido isso. Eu, quando bati o olho num primeiro momento fazendo assim, ó, eu pego todos os materiais que eu olho, assim, primeiro faço assim e depois eu faço uma olhada com maior paciência, maior cuidado. Quando eu passei o olho, sabe que eu enxerguei Freeway? Eu também. Eu tenho a impressão que isso aí é coisa que tentaram fazer isso. Fevale Way. Eu achei que era Freeway mesmo. No sentido de rapidez, que lá tu chega na Fevale e tu consegue teus objetivos, não sei o quê. Mas, afora isso, é gestalt, é layout, é muito ruim isso aí. Tu acha que isso aí funciona para uma criatura, como a gente sabe que são as criaturas de 18, 20 anos que vão fazer vestibular, para o pai, talvez? É muito feio.
Não, acho que nesse caso o público é o próprio vestibulando, né? Não é o Não tem não nada é o a ver pai. com vestibulando isso aí. É. Não, digo, querendo salvar a pele de quem É, fez. eu vou dizer que eu vou dizer que eu não opino sobre essas questões plásticas, porque eu não tenho nenhum conhecimento técnico sobre isso, então eu deixo essas críticas para ti e confio nelas. Mas aí tu fica tranquila, porque tu sabe. Exato, não confio nelas, é isso aí. Mas eu te entendi. Eu acho esse. Então, de novo, assim, né? Só para explicar, não quer opinar, vai ficar em cima do muro. Definitivamente eu não tenho conhecimento suficiente para avaliar questões técnicas. Mas tu falando, assim, não são coisas que me chamariam a atenção. Não. Mas porque, afinal de contas... não, isso, então não cumpriu com a função. não, mas aí é que tá. Tu mas, é do segmento, assim, não te chama atenção, não cumpre a função. Mas aí que tá, eu sou do segmento de uma questão muito mais genérica do que tu, né? Por exemplo, que é mais especializado em propaganda mesmo, em criação de anúncios. É um cara que vem da criação, então não é muito a minha praia. Então, assim, não me chamaria atenção, mas também não me chamaria atenção para essas questões falhas, entende? É isso que eu quero dizer. Mas tu apontando isso, como eu te falei, de fato, eu olho para... Primeiro que realmente, eu concordo contigo, a primeira coisa que eu olhei, achei que era Freeway. Segundo, que o rosto de uma menina, enfim, a menina é muito bonita, mas eu não sei o que exatamente tem a ver com inovação, né? Inovar é oferecer uma graduação. E esse do Detran também, assim, agora olhando e pensando, tá, mas que tipo de troca tem aí? O texto não tem a ver senhor, com a parte gráfica, nada. E é um senhor com compras na mão, com mala na outra, uma sacola de rodinha, mais guarda-chuva. E, assim, um menino com uma mochila nas costas. E outra né? coisa equivocada aqui, ó. Tá bem, nós temos que prestigiar o politicamente correto, mas de uns 5, 10 anos para cá, toda campanha parece que eu enxergo o cliente dizendo assim: põe uma pessoa negra aí que vai. Não funciona, isso não está faltando naturalidade nisso aqui. Esse conceito, a empatia, não é para essa situação, é para pessoas que não são, que brigam no trânsito, que dizem desaforo, que levantam o dedo, entendeu? Sim. Devia ser um texto, esse layout devia ser um layout mais agressivo, mais pesado, sabe? Mas é que daí a gente vai voltar na nossa defesa já de alguns meses de que a propaganda está mais cagalhona, né? Tá. Isso aqui que eu lembrei deste outro anúncio aqui, Márcia, esse tu, embora não te ache assim tão abalizada para comentar, mas eu vou te puxar e tu vai ver pela memória. Eu acho que a propaganda poderia investir um pouco numa coisa mais vida real. Não te lembro, eu não me lembro qual foi a marca de produtos de beleza que andou botando umas gordinhas num comercial, tentando quebrar essa... Dove, Eu acho que esse poderia ser um caminho legal, botar mais vida real. A propaganda é muito fantasiosa. Então, se tu não tem ideias... Inclusive, o Dove defende... O slogan dele é isso, né? A beleza natural. Eu acho que isso pode ser um caminho para segurar a coisa da propaganda, está num mau momento criativo. Isso acontece com qualquer atividade, né? E a propaganda, como disse o Roberto do Airib, como ela é caudatária da sociedade, ela está refletindo que, burramente, a gente está ouvindo aí o que a gente está ouvindo de música, o que a gente está fazendo, etc, etc. Bom, também, então, alguém tem que quebrar isso para se criar um novo ciclo de coisas bonitas, coisas boas, porque o que acaba acontecendo com isso aí? Acaba levando mais descrédito, trazendo mais descrédito para a propaganda junto aos anunciantes, mas isso aí não funciona, não tem como funcionar, a não ser com volume de mídia. Sim. E, curiosamente, eu vi um anúncio aqui, contrapontos aí um pouco... Porque, afinal de contas, a vida não é feita só de críticas, né? Pinta hoje, você como um novo homem... Não, eu vi um anúncio aqui muito interessante aqui, ó. Ele não é assim totalmente bem sucedido, mas a intenção é absolutamente correta. Ele poderia ter um acabamento melhor em tipologia, cor. Mas olha aqui, ó, que é uma coisa. Eu enxerguei o cliente também dizendo para a agência: eu quero um anúncio sério, tá? Para quem não enxerga, estamos falando agora de um anúncio de um restaurante chamado Orquestra de Panelas. Que está reinaugurando. E ele foi veiculado na Zero, eu acho. Na Zero. Também Tu queres ver uma coisa, Márcia? Muito curioso isso aqui, ó. Isto aqui, ao contrário daqueles ali, tem tudo a ver com tudo, mesmo que o resultado final não seja assim, uau, mas ele, pelo menos, está absolutamente correto. O clássico está de volta, porque a Orquestra de Panelas, em termos de restaurante especializado em massas, tá, ele já
se consagrou como uma coisa clássica da cidade de Porto Alegre. Ok. E aí o sujeito bota ali assim, após um pequeno hiato, a cafeteria Orquestra de Panelas voltou. Aí diz, quando foi fundada, a data, isso é bom para resgatar a memória junto a quem já conhecia e para trazer uma informação para quem não conhecia, falando do novo local, que eles foram para Padre Chagas agora, um local tão icônico no coração da Padre Chagas. Então, eles dizem isso, resgatando essa tradicional cozinha, decoração moderna e tal. Anúncio bem sintético, informativo. Informativo, é. Que tem um textão, né? Se parar para pensar. Isso, então, eu me pus a olhar e eu digo, isso aqui deve ser provavelmente uma orientação. Porque assim, eu quero um anúncio sério, me dá informação de que nós estamos de volta, onde é que nós vamos trabalhar, o que a gente faz, como é que a gente faz. Porque tu vê que não tem assim uma chamada tal. O clássico está de volta, porque realmente, em termos de restaurante, essa Orquestra de Panelas tinha adquirido realmente um espaço legal na cabeça dos consumidores. Aí a pessoa falava, vou te levar num lugar, quer ir num lugar legal para comer massa? Você achei ela só um pouco escura, assim, um pouco... Isso que eu digo, ele não está bem solucionado. Plasticamente não foi a melhor solução, não é mas se atraente. ele cumpre é o que veio. É isso, a ideia. Entendi. Né? Isso é bem legal. Vamos ao nosso quadro. Ao nosso quadro? Ao nosso então, quadro. A gente vai para a tua coluna. Pode ser. Então vamos que a coluna sempre gera mais debate, né? Tá, então vamos para o nosso quadro, o copo cheio. Muito bem. Toda segunda-feira, então, para aqueles que... Um olho cheio de expectativa para o emaranhado de más notícias, pensando coisas boas. Exatamente. Para aqueles, então, que estão sintonizando agora, o Pintaúde está numa fase... Cortei o cabelo. Cortou o cabelo, né? Aliás, a audiência, né, que nos acompanha aí, falem do corte mais homenzinho, mais homem sério. Então, o Pintaúde está aí num processo de transformação e de mudança de mindset. De mindset, né? isso. Então, ele, para não ser um homem tão crítico e tão chato, ele resolveu... Sem perder o espírito crítico, também vamos achar coisa boa no meio das coisas ruins, né? Vamos achar a metade, o copo cheio. Né? Então, toda segunda-feira, o Pintaúde dá um sentido para o clipping dele, de jornais impressos, que ele adora. E aí ele separa notícias muito boas aqui para o nosso mercado gaúcho. Olha só que legal, Márcia. A gente só escuta em relação a livrarias nos últimos anos, a gente só escuta fechou, desistiu, não dá mais, não sei o quê. A Cameron está inaugurando 3 lojas no novo Salgado Filho. Ah, legal. Legal isso, né? Novos espaços do grupo serão inaugurados no saguão e na área de desembarque. Ponto do check-in já abriu, já tem uma e vai abrir mais 2. Já tem uma, Isso é uma coisa super legal, assim, além... Essa é uma empresa, eu não sei o tamanho, mas eu tenho uma impressão, pelo que eu sempre li a respeito, que é uma empresa sólida. Então, uma empresa sólida, acreditando ainda que vender livros é um bom negócio, aqui no Rio Grande do Sul, que seja lá para as pessoas de maior poder aquisitivo, porque é aeroporto, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa estimulante, né? Não, e elas inclusive funcionarão, as 3 unidades funcionarão 24 horas. Olha que interessante. Muito boa essa aí, né? Eu gostei bastante. Eu sou uma super defensora de livros, né? E como eu brinco lá em casa, é livro de pegar na mão. Sim. Assim, eu ainda que eu não me considere uma pessoa 100% analógica, aliás, 100% digital, e 100% analógica também não, eu entendo e eu assim, admiro quem tenha se adaptado a essas leituras mais digitais, né? Seja ela no celular, no computador, nos Kindles, como tem, né? Já faz sei lá, acho que talvez uns 10 anos. Mas esses aparelhos... Sabe o que é um Kindle? Não. Imaginei que não. Como eu estou mais educado, agora não quis te interromper, eu já ia te Eu imaginei como eu já conheço a tua cara me olhando, assim, do tipo, meu Deus do céu, o que ela tá falando. O Kindle tem outras marcas, tá? Eu acho que eu falo que é tipo o Mumu, sabe? Que a gente usa como referência. Isso. O Kindle, na verdade, ele é um aparelho, ele é uma espécie de tablet. Pensa num tablet, só que ele é só para e-books. Então, ele tem toda a leitura de livros e artigos, enfim. Ele é todo adaptado, com iluminação correta, com funcionalidades dentro dele. Não, até fiquei te olhando porque ler livros. Agora não lembro, mas eu li alguns dias aí
é uma palavra parecida, mas aí depois eu fui me informar, não existe ainda para português. É uma coisa que deve ser muito fantástica, deve viciar também, que é um aplicativo que faz sinopse de todos os livros para ti. Olha. Aí eu fui atrás da informação, me disseram que só existe ainda em inglês. Ah, entendi. Não existe para o português. Quando falou Kindle, porque eu acho que é com K também esse aplicativo, que começa com K. Quando entrar no Brasil, a gente tem que ficar de olho, então. O mestre vai gostar, né? Mas... Bom, então... Mas, assim, apesar disso, então, e apesar de admirar quem opta e consegue se adaptar, eu ainda compro livro impresso, faço marcação, viro página, levo na bolsa. Então, eu brinco que eu gosto de livro de pegar na mão. Aquele livro que a traça fura. É difícil a gente se desapegar dessa coisa aí, de quem se habituou, né? E determinadas características do que o escritor faz, né? Se escreve ficção, ou novela, ou prosa, ou conto, sei lá, até isso também a gente se vicia. Eu, por exemplo, eu tenho um problema sério para a leitura, que eu, desde criança, me habituei a ler história em quadrinho. Uhum. E a história em quadrinho é um facilitador, porque tem a ilustração do texto e o texto fica menor. Sim. Então, o teu cérebro... Tu sabe que, assim, e essa coisa do livro até me ajuda, porque como eu tenho dificuldade com TI, tá, o livro tu faz essa marcação. Claro. O formato que eu leio... A Sônia às vezes fica me olhando assim, mas tu lê 3 livros simultaneamente? Ela disse, olha, às vezes eu leio 3, às vezes não li nenhum. Porque eu estou lendo lá, eu já li todo aquele livro do Bukowski, aí eu quero reler, quero achar um determinado pedaço, ele fica dobrado ali num lugar que eu li de tal a tal. Aí eu pego alguma coisa do Luiz Fernando Veríssimo, ou do Nelson Rodrigues. E aí ficam 3 livros assim, marcados, entendeu? Isso é que a gente vai pegando hábito, né? Hábitos. Eu costumo dizer, e o meu pai tem a mesma mania que eu, nós somos o rei e a rainha dos livros interminados, né? Então, assim, o livro, para eu terminar, realmente eu tenho que achar ele muito interessante, porque senão eu me desinteresso muito rápido e aí então, não vou até o fim. A Cameron, que está acreditando... Verdade. Né? Investindo no seu negócio, que isso é uma coisa, investindo num negócio que é um produto bastante à parte assim da coisa de consumo, porque é um produto para abrir a cabeça da gente. Isso aí, né? é verdade. Depois aqui, lembra que a gente te comentei um tempo atrás aí que eu tenho sempre um ponto de interrogação quando eu escuto que o Rio Grande do Sul só produz commodities. Lembra que eu citei aqui, né? Ainda vamos falar um outro dia mais extensamente sobre isso, a indústria no Rio Grande do Sul. A gente sempre teve marcas, tem marcas muito fortes, líderes de mercado, de produção, e Caxias do Sul se destaca muito, né? Tá? Olha aqui só. O continuado crescimento da frase Norte América, subsidiária da frase de Caxias do Sul, desde que se instalou na cidade de Prattville, no Alabama, em 2008, com sucessivos planos de expansão e o envolvimento com a comunidade, deram à empresa o reconhecimento da Câmara de Comércio Local como Indústria do Ano de 2019. Lá... Em Caxias. Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, olha aqui, eles ganharam... Alabama, sim. Na unidade que eles têm lá. Não, mas eu quis dizer que a empresa de Caxias. De Caxias. De Caxias para o Alabama. Eles têm uma unidade produtiva lá em Alabama, nos Estados Unidos, e ganharam o reconhecimento da Câmara de Comércio Local como Indústria do Ano de 2019. É pouca coisa, não, né? Viu só? Então, o copo cheio faz seu sentido. Faz sentido e faz cada vez mais sentido a tua defesa de que o Rio Grande do Sul é um polo industrial muito forte. Forte, isso. Os 30 anos da Miolo também, olha ali, ó. Tá. Não, lê ali, olha ali. Aqui. A Miolo brinda na noite de sexta-feira na Cave Barricas, da vinícola no Vale dos Vinhedos, 30 anos de fundação de sua vinícola, em 1989, quase 100 anos depois da vinda da família ao Brasil. Nestes 30 anos, criou grandes ícones do vinho brasileiro, desbravou novos e chegou nos 5 continentes em uma jornada que a transformou na maior produtora e exportadora de vinhos finos do Brasil. Muito bem. Legal. Aqui tem uma outra aqui, ó. Essa aqui é legal por 2 aspectos. A Carris, há 7 anos, estava no preju, tá? Nos últimos 7 anos,
Carris fecha agosto com lucro líquido. E tem uma curiosidade que a Carris tem na sua direção, pela primeira vez, uma presidente, a presidente. Uma mulher, É uma mulher. bom. Se ela quisesse fazer a balaca dela, ia dizer, viu, isso estava uma merda aqui, metia minha mão aqui. Tinha que chegar uma mulher aqui para botar ordem. Botar ordem e dar lucro. Muito tá? bem. E num período que os ônibus estão sofrendo com concorrência por causa de mobilidade. Aplicativos de mobilidade. Muito. Todas as empresas privadas têm se queixado com a queda de passageiros. Tá? Essas lotações, eu já ouvi várias vezes entrevistas com dirigentes de quem é proprietário desse tipo de transporte, dizendo que há uma possibilidade bastante boa de parar isso, porque tu paga R$6 para andar de lotação e tu paga R$6 e tu vai de Uber ou de 99 Aliás, eu ou de outra. gasto menos do que R$6 para vir da redação de Coletiva.net até aqui a rádio. Então, legal, né? Carris, num momento difícil para a mobilidade urbana, fechou agosto com lucro líquido. Depois de 7 anos no preju. E dirigida atualmente por uma presidente. O que vai muito ao encontro da nossa defesa. EO. A primeira rádio web do Brasil. Aqui, ó, eu também gostei de ver essa notícia aqui, porque me parecia uma empresa meio assim, de canto, ali na esquina e tal, mas não, é triativada, é a Oca Savoia. Oca de Savoia. Eles estão abrindo, estão agora, construíram lá um projeto, estão com plano de franquias e estão indo para o interior, estão indo para Bento Gonçalves, Gramado, Santa Maria, Passo Fundo, Carazinho, Santo Ângelo, Pelotas, Rio Grande. Tá? Cada uma dessas cidades já tem interessados no modelo de franquias da Oca. Ela foi criada em 2008, era uma pizzaria assim para ser tradicional, tal, aí começou com remodelação, tal, e desde 2013, tá? Eles estão com essa operação, tem mais de 20 franquias já e 44 pontos distribuídos entre estádios, shopping e lojas de rua. Muito bem. É muito bom, inclusive, para quem não comeu ainda na Oca de Savoia. Ela não é a nossa anunciante ainda, né, Pintaúde? Mas vale a pena. É muito bom. Infelizmente, a que tinha na Zona Sul fechou as suas portas. Talvez porque eles preferiram fechar na Zona Sul para abrir na Serra, né? Eles estão em shopping, né? Mas talvez é muito seja bom. uma readequação, né, desse Pode tipo ser, de coisa. pode ser. Tá. Tem aqui uma outra aqui, ó. Brasil cria 121 mil empregos formais em agosto. O mês de agosto, para várias coisas, foi vários segmentos. Maravilhoso. Foi Nós bom. também. Nosso mês de agosto foi excelente lá, né? Lá para o portal. Foi o nosso recorde histórico. Então, o mês de agosto, né, que sempre tem aquela brincadeira de ser o mês do desgosto. Um mês ruim. Não foi. Não Olha é aqui, verdade. Ó, Brasil cria 121 mil empregos formais em agosto, melhor marca desde 2013. 13? Nossa. 13, ó. Há 6 anos criou o maior número de empregos formais. Legal isso, né? Deixa eu só ver de onde é essa... Ah, do Caged. Ok, muito bom. E aqui tem uma informação que tem a ver com essa peculiaridade da Rádia EO. Tá se iniciando agora, quinta-feira agora, dessa semana, a Feira de Sapatos. Alô, moças. Ai, loucura por sapatos. É incrível esta feira. Isso é verdade, hein, Márcia? As mulheres são louquinhas por sapatos Olha, mesmo? eu vou contar para vocês que quando eu estava montando meu apartamento, eu fiz meu quarto sob medida. E aí nós chegamos na reunião com o projetista. Fizemos... eu acho que ele fez uma primeira proposição e aí teve alguma vez que eu tive que ir lá para... Não sei se para validar ou para mudar alguma coisa. E meu marido não pôde estar junto. Disse, não, vai lá que eu confio em ti. E eu disse, tenho carta branca para esse armário. Não, carta branca, confio em ti, pode ir. Aí fui, desmontou todo o projeto. E aí eu queria, agora eu vou ter uma sapateira dos meus sonhos. E aí fiz a tal da sapateira. E aí deu algum problema no projeto que nós fomos chamados para ajustar alguma coisa. E ele foi junto. Quando ele chegou lá e viu o projeto, ele falou, mas tu tá louca, Márcia? Olha a quantidade de sapato que tu quer botar aí. E aí eu disse, mas eu tinha carta branca. E aí a projetista que nos atendia
disse assim, pois é, eu até achei, assim... Um pouco de exagero. Um pouco de exagero, né? Assim, será que vocês têm tantos sapatos assim? E aí meu marido olhou para ela e falou assim, vocês quem? Eu não. Não, porque eu ela. sou casado com uma centopeia, né? Então, te respondendo a pergunta se mulher... Eu, Márcia, não sei todas as mulheres. Não, mas não, eu acho que adoro. eu acho que é uma característica. Eu conheço muitas moças que são fissuradas adoro. Em sapatos. Então tá aí uma boa oportunidade, ó. Feira de sapatos na FENAC, a partir desta quinta, irá oferecer descontos de até 70%. Eu faz tempo que não vou na FENAC, já fui na Feira de Loucura, Loucura por Sapato. Já saí de lá com as sacola carregada. Faz tempo que eu não vou, assim, mas eu, quando fui, foi uma experiência bem interessante. Valeu muito a pena. Vai até o dia 13 de outubro. Ele é um grande galpão, assim, uma espécie de... Galpão não, mas é um grande pavilhão, uma espécie de fiergues, com todas esses estandes daí das lojas, sim. Enfim. E o horário também eu é bom. Eu me lembro que teve uma vez que eles fizeram maridódromo, com sinuca, cerveja artesanal. O marido aguentar ali. O marido ficar ali se divertindo enquanto a mulherada vai comprar sapatos. E o horário também é bom, é bem esticadinho, das 10 às 21 horas. Quem quiser ir no final do dia a Novo Hamburgo, né? Quem sai aí, sei lá, é que pegar a BR no final do dia é meio difícil. Né? É chato, eu acho que até tem... É muito importante, termos da feira, isto. E está falando aqui das pessoas sobre essa loucura por sapatos. Legal isso. Também é uma oportunidade bem legal para as pessoas fissuradas em colecionar sapatos, além do aspecto utilitário, para fazer o seu rancho de sapatos. As minhas amigas centopeias, como eu. Bom, vamos aproveitar a brecha antes da gente entrar nos assuntos da minha coluna. Vamos dar um oi para a nossa audiência? Vamos. Então, estiveram ou estão ligados conosco Fabiana Becker, Walter Galvani, Ana Pimentel, Raquel Boechat, Luiz Alberto Cristófoli, Marcelo Salzano, Edu Pesce, Felipe Volker, Dona Sônia, nossa investidora, um beijo, Mara Bussolin, Patrícia Comunello, Carlos Ismael Moreira, Aline Jacobsen, Marcos Vidal Pagani, o Alexandre Skovronski e o Carlos Henrique Bastos. Também estiveram ou estão conosco o Newton Bento. O Rodrigo Newton Bento. Fazia horas que não aparecia, Nós né? temos que perguntar para o Newton Bento o que ele está achando dessa minha fase atual. Assim, menos caos. Menos caos, é verdade. Mais tranquilidade. Mais copo cheio. Muito Alô, bem. Newton Bento. O Rodrigo Finkler também dizendo boa tarde, menino e menina. Pintaúde, será que poderiam aplicar o VAR nas falas do Jair? Bem, se for como usam para os times paulistas, de nada adianta. Até o Raoni sabe. Aí são questões bem técnicas, futebolísticas, que eu não vou me envolver. A propaganda é um pouco mais superficial, digamos assim, Rodrigo. Mas a gente andou nos 2 últimos programas, não sei se tu nos acompanhou, externando uma opinião aqui a respeito disso, através da leitura de uma coluna da Cláudia Laitano e do discurso, né, digamos assim, Perfeito. de formatura, né, de uma turma da URGS, né, que tu leste aqui, 2 textos muito bonitos. Se tu tiver paciência e tiver um tempinho te lembrar, vai lá no YouTube e pega os 2 últimos programas que tu vai ver que legal. Perfeito. Também estão ou estiveram conosco o Tilmo Albuquerque. Oi, Tilmo. A Marli Soneman, nossa ouvinte assídua, né? Diga-se de passagem. A Ana Beatriz Chaves Barcelos, o Renato Conrad, o Sérgio Pires, a Maria Regina Louro, a Alessandra Merten, o Ângelo Calabrese, o Luiz Felipe Motim, Maqui Borges, Celso Quitolina, Anflor Marcos Vinícius e João Alberto Vasconcelos. A gente já repetiu aqui várias vezes o Celso Quitolina. Nós queremos te entrevistar aqui no programa, Celso. Mas é que eu acho que a gente fica também... Será que ele não leva a sério? Sério, Celso. Não, é que eu acho que a gente fica falando e a gente não convida essas pessoas, então, né? Eu vou anotar aqui. Nós vamos fazer um convite. Vamos o Alexandre Skowronski tem que aparecer também. por aqui. Anota e vamos ligar para essas pessoas para oficializar, porque a gente fica só
Celso Quitolina, nós vamos fazer contato contigo para te vir aqui falar sobre a tua vida profissional, o teu trabalho, a propaganda, os diretores. O Celso Quitolina pode opinar muito bem em cima disso Sobre que a gente. questões plásticas, né? Que a gente Da abriu o estética. programa a respeito dos layouts e tal. Aí não vai verdade. ser do meu tempo, porque o Celso está em um plena. pouquinho- Não, mas ele está em plena atividade. Tu também. Sim, não, mas ele conheceu. Mas ele é mais contemporâneo do que tu, né? Vocês mas- não regulam de mas- idade, né? Não, ele é mais jovem. Mas Até ele, porque tu tem 57, né? Fez agora. 58. Ah, 58. Eu tinha Fez 57, agora 22. 58. Não, o Quitolina pegou essa boa rebarba de bons diretores de arte, assim, o Newton Bento, tinha 2 Giba aqui, o Gibinha, que era o magrinho, que trabalhou aqui, foi para São Paulo, o outro Giba, o Tom Carvalho, tinha o Lauter, tinha Uma galera forte. vou dizer uma palavra bem antiga, uma pleiade de Meu bons Deus. diretores de arte, que eu acho que o computador tirou um pouco isso. E por falar, então, na nossa audiência, Pintaúde, conta para essas pessoas Quem é o nosso patrocinador? quem é o nosso patrocinador. O maior- Marketing e ou propaganda está no ar em oferecimento de... Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos Tigre desde 1956. É aquela conversa assim. Existia até a época, então, somente cano galvanizado. Tá? E aí, com o surgimento da tecnologia para o plástico, né, as pessoas ainda não tiveram, como qualquer novidade, tinham muita dificuldade de aceitar o tubo plástico para substituir um cano de ferro, que, né, passava uma sensação sólida. E o seu Ivo acreditou desde o começo, e desde a época ele é o maior revendedor de tubos Tigre, e sempre ele pede para que a gente saliente aqui 2 ou 3 vantagens que ele tem em relação à concorrência. Ele realmente mantém estoque, E, portanto, porque sua obra não pode parar, entendeu? a pronta entrega. Pronta entrega, né, porque sua obra não pode parar, né, porque compreende-se, né, alguns concorrentes mais recentes, descapitalizados, talvez, trabalham com venda consignada, mas ninguém pode garantir que uma promessa daria 15 dias junto à fábrica vai realmente se cumprir, porque a produção industrial, a estrada, ou não sei o quê, etc. Né? O Claro. sujeito, se o material não está dentro de casa, ele está sujeito a qualquer coisa que se possa imaginar. E o Ivo Pence, não, ele só oferece aquilo que ele tem em estoque, no depósito próprio. O depósito não, com estacionamento próprio. Tá? O sujeito entra ali pela Maranhão, com o seu transporte, e ali faz o seu embarque da mercadoria comprada. Ivo Pence. Porque a sua obra não pode parar. Onde fica? Presidente Roosevelt 849. Além disso, vamos aproveitar, já que estamos falando de coisas mais comerciais aqui, para dar aquele nosso recado, Márcia. Querendo anunciar aqui na EO, é bastante simples, tá? Contrate ou fale, se você já tem uma agência de propaganda contratada, tá? E informe-se sobre a EO, sua audiência, seus números, o que a gente faz, o que a gente promete, o que a gente entrega. Mas, se preferir, pode fazer contato diretamente aqui conosco, nosso departamento comercial, 31 91 3082. 31 91 3082. Quem ligar nesse número vai falar com... Vai fazer contato com a nossa mesa de negociações. Que eu e a Maria Augusta, inclusive, na sexta-feira, estive aqui batendo um papo com ela, que foi muito legal, inclusive. No programa... A gente ficou Foste entrevistada no programa? Fui entrevistada no programa Pli de Soissons, que é um programa que a Maria Augusta mantém aqui, conversando com mulheres acima de 60 anos. E para fazer o contraponto com essas entrevistadas dela, vez ou outra, ela conversa com Uma mulheres moça na mais faixa jovem. dos 30. Que eu, assim, E na vocês flor fizeram da algum idade. comentário sobre... Então, a gente tentou entender o que era uma mesa de negociações. Porque quando a gente falou em mesa de negociações, a gente pensou, bom, seria a cara do Pintaúde se fosse ir para uma mesa de bar, tomar cerveja e ver quais as melhores opções para anunciar na EO. Mas tu falou certo, o conceito que a gente quer passar com mesa de negociações, a gente quer falar dessa simplicidade de fazer contato Perfeito. conosco, seja via uma agência de propaganda ou diretamente aqui. A nossa mesa de negociações é uma mesa de bar, assim, no sentido da simplicidade a gente quer falar. Perfeito. Tu sabe, né, a minha dificuldade, o cérebro da gente cria áreas de recusa. Se eu me sinto anglofóbico, cada vez que eu ouço spoiler, mindset,
as minhas áreas de recusa começam a trabalhar. Claro que eu sei que isso é inevitável. Ali tem a Fevale, aquela conta da Global. Fevale Way. Alô, Alexandre Skowronski. Fevale Way. Vocês têm uma dificuldade de falar o sobrenome desses meninos. Skowronski? Skowronski, não é Skowronski, é Skowronski. É S-K-O. É, exatamente. O R vem depois. Skowronski. Isso. Tá. Alexandre Skowronski. Daniel Skowronski, filhos do seu Romualdo Skowronski. Podia ter um nome mais simples, assim, tipo... O teu também tem H, tem tipo R. Tipo Pintaúde. Pintaúde. Não tem como errar. Ninguém diz Printaúde. Não, mas ninguém erra o meu sobrenome. Ninguém erra falar o meu sobrenome. Eles erram escrever o meu sobrenome. Então, já tem uma complicaçãozinha. O meu, o teu não, também não. Nem na escrita. De quando, em vez, as pessoas perguntam com I ou com E no fim? É a única pergunta que Pintaúde, por causa do som, né? Não, eu tenho o H e o meu último sobrenome, que é o Ramírez, as pessoas perguntam se é com S ou com Z. Também. Mas são coisas mais simples do que Skowronski ou Skowronski. Deixa eu terminar. Entendi. São coisas mais simples do que Skowronski ou Skowronski. Vamos tentar. O nome do teu pai, por exemplo, demorei a acertar. Deixa eu ver se... Com teu pai eu consegui fazer uma associação. Ele é um homem tranquilo, calmo, simpático e tal. Tá? Então, eu não combinaria Ira com ele. Então, eu associei Iraguaçu. Aí, nunca mais errei. Muito bem. Agora, eu tenho que achar um para o Alexandre. Ainda que Iraguaçu, o significado indígena de Iraguaçu... É de um cara bravo. Seja águas revoltas. Olha só. Grandes águas revoltas. Olha só. Bom, para a gente encerrar essa parte de divulgações... Para todos aqueles que quiserem nos acompanhar mais assiduamente ou em outros canais, outras plataformas, a Rádio Web EO pode ser encontrada no Facebook, pelo facebook.com/Rádio Web EO, e o Twitter e o Instagram, ambos, nosso perfil lá está como @Rádio Web EO. O nosso site é o www.radiowebeo.com. No YouTube é só pesquisar por Rádio Web EO e o nosso aplicativo pode ser encontrado no Play Store. Bom, vamos finalizar, então, né? Pelo horário, quase finalizando. Não, mas a palhinha sobre a tua coluna já faz parte aqui também do programa. Perfeito, vamos lá. Não, eu estava... Para quem, então, acessou agora, segundas-feiras, o Pintaúde gosta muito de fazer menção a uma coluninha eu não falei nenhuma vez hoje a coluna da melhor jornalista sobre business do Rio Grande do Sul. Mas essa especificamente tem uma coisa que eu acho, me bate no meu coração, tem uma coisa de memória afetiva, além das informações sobre os negócios, que é o teu comentário sobre o Luiz Augusto Kama. Não sei se eu já contei aqui, ou em particular para ti, ou fora do microfone, tá? A época que eu fui o Kama foi meu professor, né? Sim. E na primeira aula, aquela história... Conta, acho que foi fora dos microfones. O professor se apresentando, perguntando tu. A época, a PUC tinha uma imagem muito assim de moças de boa condição financeira, de boas famílias, e que iam para lá, não sei que folclore era esse, de onde surgiu, quando eu cheguei lá já existia, não estou inventando isso. Não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, né? Em busca de marido, né? E está lá o Kama dizendo que ele era isso, que trabalhou na Estanda, que trabalhava, que fazia aquilo e tal, enfim, se apresentando, falando um pouco já da matéria, e ele lá pelas tantas, talvez não, certamente envolvido por essa coisa descontraída, esse folclore, eu acho que ele quis brincar ali com as moças. Ele perguntou sobre isso, dessa coisa de quem estava ali, por quê? Se alguém estava ali para casar ou para fazer realmente a faculdade, ou estava ali por diletantismo. Aí uma moça levantou o braço e perguntou, professor, o que é diletantismo? 6 meses depois eu estava casado com aquela moça. Do diletantismo. Então, antes mesmo que terminasse a faculdade, vocês já haviam feito 3 filhos. Por diletantismo, né? Por diletantismo. Opa, desculpa, foi diletantismo. Diletantismo 1, diletantismo 2, diletantismo 3. Saíram 3 diletantismos. Mas qual é a notícia, então, que mexeu com o teu coração sobre o Kama? Não, foi isso, tu está falando do Kama, e ele disse que ele doou, e tem uma coisa legal, eu não te confesso que apesar, que ele foi embora para São Paulo meio logo depois da faculdade, né? E ele tem um livro, Não Conformistas, Dissidentes e Rebeldes. Teve diversos, a família dele doou estes livros, né,
para compartilhar com quem tem interesse, quem faça parte da indústria criativa, que somos nós. Tá? Ele doou para a ARP esse livro. Aliás, o são título livros que são alguns exemplares. A ARP vai fazer, além de deixar no seu acervo, a ARP vai promover alguns sorteios para presentear os seus associados. E ele conta também toda a trajetória do Cama na Standard, né? Propaganda, que foi fundada em 1933. Sim, ele teve uma carreira brilhante na Standard, né? Exato. E, além disso, para quem não sabe, o Cama participou também do início, lá dos primórdios, da Associação Rio Grandense de Imprensa, de Propaganda, da ARP, e, por isso, a família dele fez essa doação para a entidade. Que legal. Tu quer ver uma coisa que... Vamos voltar à crítica. Vamos voltar à crítica. Eu acho que às vezes é a rapidez, ou não contrata alguém, ou sei lá o que é. Mas tu vê, a Zeppelin é uma produtora de filmes qualificadíssima desde que começou. Perfeito. Desde o início, está com o Zé Pedro, etc., e mais os outros diretores, o Godoy, que passou por lá, e etc., etc., né? Pois é, aí eu leio aqui, ó, que eles, numa de mudança para vender imagem e tal, assim, ó, a Zeppelin agora é somente Zepp. Com sede em Porto Alegre e São Paulo, a mudança busca acompanhar a evolução do mercado. Mas vem cá, mudar de nome é acompanhar a evolução do mercado? Eu fico aqui, mas não foi bem sucedida essa colocação para justificar isso. Não, eu acho que eles teriam que contar outras coisas primeiro para dizer, olha, para fechar, para a gente estar na moda, como agora, eles não deviam de valorizar isso, eles deviam de colocar isso como um enfeite. Um enfeite, né? Mas, enfim... Né? A Zeppelin, então, mudou de nome, virou Zepp, e também ganhou um novo sócio, né? Eu vi ali. Falar em novo sócio, eu tenho lido algumas coisas, estou achando muito interessante. Tu já conhece o novo sócio da Scala, que já faz algum tempo que ele está ali? Martin Hag. A gente tem que convidar esse cara para vir aqui. Porque a Scala tem uma história muito interessante. Foi inicialmente uma agência criada única e exclusivamente, não era para disputar mercado, era para atender as contas que a MPM, que era soberana em obtenção de contas, não tinha como atender à época, se respeitava isso, eles não poderiam atender o Banco do Brasil e a Caixa Federal, não poderiam atender o Banrisul e um concorrente e outros, né? Então foi criada a Scala. E a Scala tem na trajetória dela, o Picoral até um dia me comentou, digo, e aí como é que vão os negócios, Picoral? Eu disse, na propaganda não sei como é que vão, acho que vão ruim para todo mundo, para nós aqui também, mas tem uma outra coisa muito boa que nós descobrimos aqui, que é comprar e vender agência. Tá? E a Scala já é provavelmente agora, a pleno, assim, é a agência mais antiga aqui do Rio Grande do Sul, porque eles são de 73. Nossa. Tá? E eles têm uma história toda cheia de volta, de compra, de venda, realmente, de 5 sócios, era dos irmãos Paim, foi para 5 outros sócios que já estavam dentro da agência, que compraram fazendo sacrifícios e tal, e aquela história toda. E esse cara agora veio dar um outro ar de novo para a Scala. Martin, ele foi funcionário da Scala, eu acho, no planejamento, ele foi funcionário de planejamento da Scala durante muitos anos, e ele saiu para criar a consultoria dele, que era a City, e por isso é Scala City, né, o nome, Scala City. E aí ele faz, acho que 1 ano, talvez 2 no máximo, que ele retornou, então, para a Scala, fazendo essa fusão entre Scala e City, e ele entrou, então, para o quadro societário. Na verdade, o Martin agora é quem cuida de toda a operação, né? Os meninos agora, tanto o Paulo, quanto o Miguel De Luca e o Fernando Picoral, integram muito mais o conselho administrativo do que propriamente a operação do dia a dia. Eu acho assim, uma história tri bonita de contar, de entrevistar ele, porque ele veio, de novo, as etapas que eu acompanho há muito tempo aí da Scala, são sempre assim, renovação, atualização, sangue novo, renovação, sangue novo e tal. Né? Eu acho que ele deve contar uma história legal aqui para o marketing e ou propaganda. Vamos botar ele na lista dos nossos próximos convidados. Está aqui, aí. Não só nesse programa já nos surgiram 3 possibilidades de entrevistados. O Alexandre Skowronski, muito bem. Ele já está nos devendo, porque eu liguei... O Alexandre assim como homens gostam de dizer muito, é uma moça, né? Ele é muito educado, é verdade. O Alexandre é uma moça. Ele estava... Isso não é... Vamos deixar claro que isso não é uma... isso não é pejorativo. Isso é um elogio.
Tá? O Alexandre é uma das raras pessoas que eu acho que todas as vezes que eu liguei para ele por isso ou por aquilo, eu acho que uma vez eu liguei, não sei, não era um assunto de negócio, eu acabei falando do coração para ele há 1 ano, 2 atrás, ele foi super atencioso, gastou um tempo, uns 10 minutos me dizendo que era para fazer isso, que era para fazer aquilo, para ir no médico e tal, assim, me encheu de conselhos. Né? Legal. E ele é presidente da ABAP-RS, da ABAP, né? Associação Brasileira das Agências de Propaganda. A gente comentou um tempo aí de a gente trazer essa galera de novo aí, a ARP, a ABAP, o sindicato. O Celso Quitolina, tenho pouco contato com ele, mas ele também ele presidiu a ARP, né? Quando eu entrei neste mercado em 2009, eu peguei o final da gestão do Quitolina e o início da gestão do Daniel Skovronski. O Quitolina, eu te disse antes aqui, ele é mais ou menos ali dos anos 80 para frente, ele é um jovem veterano que ele conhece. Ele pegou o final daquela coisa bonita da propaganda e já pegou a parte nova. E ele a atividade dele tem muito a contar com ele também sofreu com essa coisa do digital, dessa transformação da foto como era classicamente e do digital, né? É verdade. Então, este foi mais um Marketing ou Propaganda. Estamos aqui, então, com 3 possibilidades de entrevistas. Aliás, né, eu acho que a audiência já deve estar cansada da gente, né, Pintaúdi? Acho que está na hora da gente ter um convidado aqui de novo. Não, na quinta-feira agora. Quinta-feira teremos um convidado. Quinta-feira, 13 horas, estamos de volta. Este foi mais um Marketing ou Propaganda em oferecimento a Ivopens, porque a sua vida é ótima. Da vida também não, né? Também não. Mas a sua obra não pode parar. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Tchau, voltamos quinta. Desde 1956, para a Ivopens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivopens, porque sua obra não pode parar. Ivopens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.